começar explicando por que eu que estou aqui dando estudo hoje à noite. A partir das quartas, agora o pastor decidiu e concordou que a gente pode entrar num estudo bíblico para, já pensando no processo de organização da igreja, explicar para os irmãos a declaração doutrinária. E eu e o Roaz vamos nos dividir nessa tarefa, explicando o que é a declaração doutrinária. É um documento que diz no que cremos, né, no que essa igreja, a Batista Regular Vida e Paz, crê. E para que serve isso, esse documento que a gente está elaborando? Se alguém quiser saber o que a igreja crê em cada ponto específico ou geral, basta dar esse documento e já tem algo firme. A gente não precisa ficar especulando, está escrito. Então, todo futuro membro vai ter que assinar embaixo. Então, para que todos saibam no que cremos e no que a igreja prega, né? Esse estudo, então, vai ser para ajudar os irmãos a entenderem bem a declaração doutrinária, algumas palavras difíceis, ou seja qual for a dúvida. E para você saber no que você está se metendo, né? Por dizer assim, no que é exatamente que a gente crê em todas as áreas principais, né? Nos assuntos gerais, que se referem à igreja, claro, né? Então, o primeiro parágrafo dessa declaração doutrinária é a respeito das escrituras sagradas da Bíblia. Então, esse primeiro parágrafo diz: cremos que as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, nos seus manuscritos originais, composto de 66 livros, foram inspirados verbal e plenariamente por Deus, que seus escritores foram guiados pelo Espírito Santo e, por isso, expressam toda a revelação divina sem nenhum erro. Que Deus preservou a Bíblia de forma sobrenatural. Cremos que a Bíblia é a suprema revelação da vontade de Deus para os homens e nossa única regra de fé e prática para a vida. Então vamos por partes ver o que cada uma dessas frases significa. A primeira diz que cremos que as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, nos seus manuscritos originais. E peraí, o que são manuscritos originais? Bom, a Bíblia não é um livro só, né, do começo ao fim. Ela é uma coleção de livros. A gente entende hoje, depois de juntar todos, funciona como um livro só, sim. Mas foram adicionados conforme o tempo foi passando, durante um período muito longo de tempo. Então, essa é a coleção de livros escritos através da história do povo de Israel e até um pouco depois, né? Os profetas, que são os homens que escreveram a Bíblia, escreveram a história do relacionamento de Deus com o seu povo. E essas histórias, algumas são realmente histórias contando o que aconteceu. Algumas eram provérbios, né, como o livro de Provérbios e vários outros. Alguns eram narrativas, poesias, de diversas formas, pessoas diferentes, por um longo período de tempo, escreveram livros diferentes. E começando lá no Egito, né, na saída de Israel do Egito, Moisés escrevendo Gênesis, e aí passando pelo tempo dos reis, Davi, Salomão, Babilônia levando Israel para o exílio, aí ali teve Daniel, depois voltando com Esdras, Neemias, e esses livros sendo escritos e sendo adicionados até que o segundo templo foi construído. Esse grupo de livros escritos até ali, os judeus também aceitam como a palavra de Deus, como escrituras sagradas. E tudo isso escrito basicamente em hebraico e um pouco em aramaico. São línguas antigas, né? O hebraico ainda é falado hoje, mas um hebraico moderno. Depois disso, vem Jesus, nasceu, foi crucificado, morreu.
E os seus discípulos escreveram a história do que aconteceu ali em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, né? Os evangelhos são isso, e Atos é a história do que aconteceu naquele período de tempo. Mais tarde, com as igrejas se espalhando e precisando de instruções, os apóstolos escreveram cartas para essas igrejas, instruindo, corrigindo, ensinando, e tudo isso também foi reunido no que hoje a gente chama de Bíblia. E agora isso é escrito em grego, né? Todo o Novo Testamento que a gente chama foi escrito em grego. Então, toda essa coleção de livros a gente chama de Bíblia. Então, os manuscritos originais foi aquele pedaço de pele de carneiro ou de papiro onde o profeta escreveu. Esses não existem mais hoje. O que existem são cópias deles. E foram preservadas até hoje as palavras, né? Não o papel, o primeiro, né? Esse não temos mais. Então, mais para frente, quando ele diz que nos seus manuscritos originais foram inspirados verbal e plenariamente por Deus, o que significa isso? Significa dizer que aqueles originais, aquele pedaço de papiro que Moisés escreveu, aquilo que ele escreveu foi inspirado por Deus. Mas ele diz inspirado verbal e plenariamente. Antes de explicar o que quer dizer isso, vamos para 2 Timóteo 3, 16 e 17, que explica o que é isso, inspirado por Deus. Porque na declaração fala que tudo isso que foi escrito foi inspirado por Deus. E mais o que quer dizer isso, inspirado por Deus? Lá em 2 Timóteo 3, 16 a 17 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, Deus ditou e os profetas escreveram? Deus falou para Moisés: Moisés, começa escrevendo aí. No princípio criou Deus. E aí Moisés escrevia. Foi isso? Ou Deus escreveu todo o livro e deixava tudo pronto para os profetas pegarem e lerem? Não, nenhum dos dois. Quando diz que Deus inspirou homens, ou pessoas foram inspiradas por Deus, quer dizer que Deus deu capacidade para que, escrevendo com a letra deles, com o jeito, com as palavras de cada uma dessas pessoas, sobre as coisas que eles viam e sentiam naquela época, de tal forma que tudo isso fosse a palavra de Deus, fosse exatamente o que Deus queria que fosse escrito. Isso que quer dizer que os manuscritos originais foram inspirados por Deus. Esse inspirado por Deus é soprado por Deus. É a ideia de que Deus soprou e os homens tiveram um poder especial para escrever exatamente o que Deus queria, não qualquer coisa. Talvez Moisés escreveu sobre muitas outras coisas. Talvez ele escreveu história de quando ele estava no palácio do Egito. Mas quaisquer outras coisas que Moisés escreveu que não entraram para a Bíblia não são inspiradas por Deus. Então, inspirado por Deus é isso. Deus dando uma capacidade especial para certos homens escreverem a palavra dele, aquilo que Deus diz, essa é a minha palavra. Então, mais para frente, na declaração doutrinária, ele diz que os manuscritos originais foram verbal e plenariamente inspirados. Ou seja, verbal quer dizer palavra por palavra. Não só os pensamentos, não é só a ideia geral da Bíblia que é inspirada. Cada palavra, né? Não tinha vírgula naquela época, mas cada letrinha foi inspirada por Deus. Plenariamente quer dizer toda. Não é só as partes bonitas que foram inspiradas por Deus. As partes tristes e as histórias horríveis que tem na Bíblia. As histórias difíceis, as histórias confusas e as bonitas, tudo isso, toda ela
Foi inspirada por Deus. Tudo que está ali foi porque Deus inspirou homens para escreverem. E continua na nossa declaração dizendo que os seus escritores, né, os escritores da Bíblia, foram guiados pelo Espírito Santo. E por isso expressam toda a revelação divina sem nenhum erro. Ou seja, não tem uma coisa ali que Deus deixou. Isso aqui tem um errinho aqui que Moisés escreveu, ou que Daniel, mas eu vou deixar passar. Pode pôr na Bíblia. Não. Na Bíblia não tem nenhum erro. Mas aí você pode pensar, e as palavras do diabo? E as citações de homens mentirosos, né? Tem citações de pessoas dizendo mentiras na Bíblia. O que são essas coisas? É erro? Não. São citações fiéis do que aquela pessoa disse. E você pode pensar, mas e quando diz coisas como o sol se pôs? O que quer dizer isso? Está errado porque a gente sabe lá da astronomia que, na verdade, é a Terra que está girando em torno do Sol. Bom, naquela época, essa era a linguagem usada. E até hoje a gente ainda diz isso. Então, lembra que eu falei que o escritor usou o jeito dele mesmo de falar. E isso você pode notar que a forma que Moisés escreve é diferente da que Daniel escreve, da que Davi escreve, os seus salmos, por exemplo, a forma como Paulo. Cada um usou as suas palavras que ele mesmo conhecia, falando sobre as coisas que ele via e da forma como ele sabia. Então, dessa mesma forma, temos diferentes jeitos de dizer a palavra de Deus. Então, Daniel escreveu a palavra de Deus do jeito dele. E Paulo escreveu a palavra de Deus com as palavras dele, do jeito, da forma como ele sabia. Mas sem nenhum erro. Sem nenhum erro é essencial a gente lembrar. O próximo ponto é que Deus preservou a Bíblia de forma sobrenatural. Ou seja, na nossa declaração doutrinária está escrito: nós cremos que Deus preservou a Bíblia de forma sobrenatural. Ela não chegou até a gente por acaso. Desde lá do Egito, há uns 3.000 anos atrás, quando começou a ser escrita, aquele mesmo texto até hoje nós temos. Não foi por acaso. Foi de forma sobrenatural. Deus preservando, né, a sua palavra, para que hoje a gente pudesse ler. Então, muitas pessoas, governantes e autoridades já tentaram destruir a Bíblia através de muito tempo. Mas a Bíblia até hoje é o livro mais lido, publicado, traduzido para mais idiomas e formatos, né, de toda a história. Nenhum livro foi publicado tantas vezes. E não existem manuscritos antigos, tantos quantos temos da Bíblia. Né? Daqueles originais foram feitas cópias. E dessas cópias, outras cópias se espalharam pelo mundo inteiro. E Deus foi preservando, através dos séculos, a sua palavra, para que hoje pudéssemos ler e conhecer a Deus. A próxima frase diz que cremos que a Bíblia é a suprema revelação de Deus, ou suprema revelação da vontade de Deus para os homens. O que quer dizer isso? Significa que Deus se revela a cada um de nós, pessoalmente, através da sua palavra. E a palavra de Deus é a maior de todas as revelações. Deus se revela através da natureza. Né? Em Romanos diz que nós conhecemos o poder de Deus pela natureza. Nós podemos ver que tem um Criador, mas essa é uma revelação pequena comparada com a Bíblia. Tem muita coisa que só se acha na Bíblia sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre a Trindade, sobre Jesus Cristo, seu sacrifício e quem foi Ele. Isso não tem como saber só olhando para a natureza. Então a Bíblia é a suprema revelação, é a maior revelação de Deus para os homens. Lá em Romanos 10:17 diz que
De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé que nós temos porque ouvimos a palavra de Deus, porque lemos a palavra de Deus. Então, Deus escolheu de tal forma e fez as coisas de tal forma para que, através da sua palavra, hoje tenhamos fé. E também nos dá direção para tomar decisões diariamente. Lá em Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a gente não precisa buscar uma revelação quentinha, uma coisa nova de Deus. Por quê? A Bíblia é a suprema revelação de Deus. E a Bíblia é uma lâmpada para os pés e é luz para o caminho. A gente não precisa de outra revelação, de uma coisa maior do que a Bíblia. Uma coisa melhor, uma coisa mais interessante que a Bíblia. A Bíblia é a suprema revelação de Deus e não tem nada acima dela para conhecermos a Deus. Tudo o que a gente precisa já está revelado, né? E aí entra o segundo versículo que é usado na nossa declaração doutrinária, que é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a Escritura Sagrada, a Bíblia, é útil para quando você precisa ensinar a si mesmo ou uma outra pessoa. Eu quero aprender sobre Deus ou eu quero ensinar alguém sobre Deus. Usa a Bíblia. Não tem uma outra fonte melhor de informação sobre Deus. Não tem informações mais corretas a respeito de Deus do que o que já está na Bíblia. Ela é útil para redarguir. Redarguir é usar argumentos para instruir ou para corrigir uma pessoa. Então, se tem alguém que tem uma ideia errada sobre a Bíblia, ela é útil para, com argumentos, demonstrar: você está errado por causa disso, disso, disso. Você está errado porque a Bíblia diz isso, isso e isso. Ou se temos uma noção errada sobre Deus, a Bíblia é útil para isso também. Toda a Escritura, né? É o que diz o versículo. Ela é útil para corrigir. Para quando eu estou fazendo algo errado, como eu sei que tem algo errado no que eu estou pensando ou fazendo. Porque está na Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus e ela é a maior revelação da palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz que eu estou errado, então não tem nada superior a isso que possa dizer: não é bem assim. 2 Timóteo continua, né? A palavra de Deus é útil para instruir em justiça. Você quer conhecer a justiça, quer que a justiça seja feita, não vai ser nos tribunais, né? Ali tem a justiça humana, mas a justiça de Deus é superior a tudo isso, né? E é dali que saem muitas das coisas que hoje cremos e hoje os governantes e muita gente aceita como certo. De onde vem a ideia de que matar é errado, roubar é errado? Não foi uma pessoa muito inteligente que inventou isso. A palavra de Deus já dizia há muito tempo. Então, para se saber o que é justiça e para você ser uma pessoa justa e conhecer da justiça, a maior revelação de todas é a Bíblia. E ela é útil para isso também. E olha o que diz mais na frente. Diz que a palavra de Deus, ou toda a Escritura, é útil para que o homem de Deus seja perfeito. Para que a mulher de Deus seja perfeita. Imagina isso. Você quer ser perfeito? A palavra de Deus é útil para que você seja perfeito. Ou seja, para que a gente cresça em perfeição, como diz, crescer a imagem de Cristo, ou a estatura de Cristo. Cristo é perfeito. E conhecendo a Bíblia, vamos sendo
como as crianças vão crescendo, nós vamos crescendo até sermos perfeitos. Um dia, quando formos transformados, seremos perfeitos. E tudo através daquilo que nós cremos através da palavra. Estamos crescendo em justiça para sermos perfeitos como Cristo. Tudo através da palavra de Deus. E diz toda a palavra. Não só as partes boas, as partes legais de se ler. Né? Eu gosto de voltar a esse ponto. Em 2 Timóteo diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Inclusive o sofrimento de Jó? Sim. Inclusive as mentiras de Satanás? Sim. Inclusive aquelas passagens que ninguém consegue entender muito bem o que está escrito ali? Sim. E tudo isso, toda a escritura, é para que nós sejamos perfeitamente instruídos para toda boa obra, como termina o versículo de 2 Timóteo. Para que nós saibamos o que fazer da vida. Como é que eu sei o que fazer? Vai buscar na palavra de Deus. Ela é útil para tudo isso. Ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que sejamos perfeitos e para sermos instruídos para toda boa obra. Será que dar comida para uma ou para outra pessoa é uma boa obra? Será que subir o morro é uma boa obra? Será que andar uma volta em torno da terra é uma boa obra? Vá buscar na Bíblia. A Bíblia é útil para descobrirmos o que é boa obra e o que não é boa obra também. Então, para tudo isso, a Bíblia é útil. E lembra, ela é a maior regra. Não tem uma outra regra que a gente possa usar para falar: bom, isso aqui da Bíblia não é muito legal. Não. O que a Bíblia diz é a maior regra. Então, o último ponto desse parágrafo, para a gente terminar, a respeito da palavra de Deus, ele diz assim: que a Bíblia, né, é a suprema revelação da vontade de Deus para os homens e nossa única regra de fé e prática para a vida. Então, a suprema revelação da vontade de Deus, nós já vimos a vontade de Deus, o que Deus quer para nós, para o mundo, está na Bíblia. A maior revelação de todas está ali. E a única regra de fé e prática são as instruções. Não tem um outro livro, não tem uma outra tradição que possa corrigir a Bíblia ao dizer que ela está errada. O que a gente diz é: bom, aquela pessoa ou aquele ensinamento bate com a Bíblia. Né? Eles também dizem para, por exemplo, obedecer os pais. Então, essa é uma instrução certa. Por quê? Porque a Bíblia está acima. Então, se tem alguma coisa que pode corrigir todas as outras, é a Bíblia. Por isso que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não quer dizer que a gente não possa achar coisas boas fora da Bíblia, mas que se essas coisas boas não estão de acordo com a Bíblia, então devemos rejeitar elas. Se elas estão de acordo com a Bíblia, podemos aceitá-las. E um detalhe antes de terminar é que a Bíblia não é só uma regra de fé e prática. Ela é a única regra de fé e prática. Sim, o que tem na Bíblia é perfeito e não tem nada que possa corrigi-la. Mas a Bíblia conta uma história muito maior do que só um livrinho de regras. Não é como o Código de Trânsito, que é só regras de trânsito. Ou como o Código Civil, que são só regras. A Bíblia tem instruções para chegarmos até Deus. A Bíblia nos abre como que uma janela para ver dentro da mente de Deus. Deus deixou para a gente a palavra dele para que a gente possa conhecê-lo e termos um relacionamento com ele. Quando oramos, a gente fala com Deus. Mas quando lemos a palavra dele, ele fala conosco. Então, lembra disso. Próxima vez que você abrir a Bíblia, lembra que é a palavra perfeita de Deus. É
a maior revelação da palavra de Deus. E que é Deus mesmo ali falando com você quando você está lendo. Porque você lê a palavra de Deus e Ele usa a sua palavra para que possamos crescer e ser instruídos e conhecer a sua vontade. Então, para que serve tudo isso, né? Para que a gente fica escrevendo esses textos com palavras chiques? Justamente para isso, para que a gente seja relembrado do que é que a gente crê. Então, vamos lembrar disso. Próxima vez que lermos as Escrituras Sagradas, estaremos lendo a palavra perfeita de Deus.